Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem aos outros. Jesus começou a falar, primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vocês que aqui estão no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, em especial a comunidade Canção Nova, sejam muito bem-vindos. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube Mãe Piedade. Se você nos acompanha pelo YouTube Mãe Piedade, por favor, dê o seu like, é de grande importância para nós. Sexta-feira da 28ª semana do Tempo Comum, escutando a primeira leitura tirada da carta de São Paulo aos Romanos. E a argumentação de Paulo para apresentar aquilo que ele consegue sintetizar do ensinamento da fé cristã, tanto para pagãos quanto para judeus, parte da seguinte argumentação. Hoje está no centro do argumento dele a seguinte frase: ora, para quem faz um trabalho, o salário não é creditado como um presente gratuito, mas como uma dívida. Talvez não entendamos muito bem isso, mas traduzindo, quando você recebe o seu salário, você não está recebendo um favor do seu patrão. Ele tem uma dívida com você. Ele está te pagando por um trabalho que você fez. Não é favor nenhum e nem é bondade alguma. Claro? Ou alguém trabalha profissionalmente, isso não se enquadra a nós consagrados, religiosos. Mas um trabalhador, um leigo, trabalhador que não está envolvido em nenhuma comunidade de vida, ele realiza o seu trabalho e desse trabalho ele espera receber o seu salário. E ele tem que receber o seu salário, não é opcional. Eu acho que hoje eu vou pagar o salário dos meus empregados. Eu não tenho essa opção. Não existe isso, é uma dívida que tem. Ok. Por que Paulo fala isso? Um pouco antes ele vai trazer a figura de Abraão. Vejamos. Que vantagem diremos ter obtido Abraão, nosso pai segundo a carne? Pois se Abraão se tornou justo em virtude das obras
Está aí o motivo de sua glória, mas não perante Deus. Traduzindo para ficar mais claro, Abraão foi justificado, Abraão foi tornado justo porque ele realizou as obras da circuncisão, porque ele observou o calendário judaico. Foi isso que fez Abraão ser justo diante de Deus? Deus tinha uma dívida para com Abraão, como um patrão tem para com o seu empregado que realiza as suas tarefas? Não. Obviamente que não. Então, Abraão se torna justo porque ele vive a fé no Senhor, dá os passos necessários referentes a essa mesma fé, não só saindo de Ur e indo para a terra dos caldeus, ou por aí vai, não, mas pelo modo e pelo caminho que ele faz todos os dias em reafirmar: o Senhor é quem conduz os meus passos, o Senhor é quem me orienta, o Senhor é que é minha vida, o Senhor é que é minha terra, o Senhor é que é o meu sustento. Porque acredita em seu Senhor, vive aquilo que o seu Senhor lhe ensina e lhe pede. Não como um empregado que pode realizar as suas tarefas e falar: eu quero o meu salário. Para traduzir numa versão agora mais atual: sou piedoso, faço as minhas orações, faço meus jejuns, faço as minhas tarefas, celebro as minhas missas, vou a todo domingo às celebrações. E em tudo que faço, eu olho para o meu Senhor e me diz: o Senhor me deve a salvação. A senhora balança a cabeça, mas isso aí é o que mais acontece. Porque nós realmente estamos caminhando para um tempo mais acirrado, aonde Deus é um pagador, onde Deus é alguém que dá por obrigação. Ele tem que fazer isso. Inclusive, existem ensinamentos por aí. Basta acessar as redes sociais. Então, um modo de viver segundo o Evangelho ou segundo a fé seria uma mera obrigação, da qual nós damos alguma coisa e queremos receber outra. Pensemos. Por que um judeu estaria tão preocupado somente com as obras da lei e se esqueceria do fundamental, do vínculo com o seu Senhor? Porque realizando as obras da lei, cumprindo o calendário, ele então, Deus teria que fazer algo para ele. Isso está muito distante de nós? Não. É justamente por isso que hoje, na carta de São Paulo aos Romanos, vemos essa pergunta: nós vivemos a nossa fé, procuramos ser o homem e a mulher segundo a imagem de Deus, ou dizemos procurar ser o homem e a mulher à imagem de Deus, porque nós queremos cumprir uma tabela do trabalho para quem nós temos que prestar contas e que Ele deverá nos pagar com aquilo que queremos. E aquilo que Ele deve nos pagar muitas vezes são coisas, benefícios, curas, objetos, facilidades. Ou é simplesmente por aquilo que é mais: eu acredito nele, eu percebo que ele comigo caminha, eu sei que ele tudo me dá,
Eu sei que Ele sempre cuida, não só de mim, mas de todos os meus e aqueles que eu não gostaria que fossem meus, mas são. E eu quero, com Ele, continuar a caminhar. Qual o salário de uma mãe? Hoje, inclusive, recebi uma excelente notícia, porque apesar de eu não ser casado, como não ter o sacramento do matrimônio, apesar de não ter filhos gerados de mim, eu tenho outros filhos. E agora eu fico sabendo que, lá em Portugal, 2 de meus filhos se tornam pais. Acho que eu virei vovô. Nasceu a Lívia. Foram há pouco tempo para Portugal por causa de uma oportunidade de trabalho muito boa, estão lá. Recebi o áudio hoje, ontem antes de deitar, está em trabalho de parto e hoje nasceu a Lívia. Ou então, como aqueles outros que hoje, graças a Deus, eu vou me encontrar no centenário das discípulas de Jesus Eucarístico. Qual é o salário de uma mãe? Qual é o salário de um pai? E aí está um erro que nós vivemos no tempo presente, porque nós queremos que os filhos nos amem a qualquer custo. Nós queremos que os paroquianos nos amem a qualquer custo. E daí então nós precisamos ser aquilo que eles querem, oferecer aquilo que eles desejam. Amor tem como princípio básico respeito. Respeito se constitui pela honestidade, pela seriedade com que se conduz e orienta alguém. Respeito com responsabilidade se traduz em fazer o que é necessário. E fazer o necessário não é do agrado. Enfim, e o que tem isso a ver, padre, com o que o senhor acaba de perguntar no início da homilia, com vistas de mostrar o que, na verdade, Paulo começa a argumentar na carta de São Paulo aos Romanos? Simples, muito simples. Quando nós encontramos no nosso viver e no nosso ser cristão uma mera obrigação, onde devemos receber alguma coisa como um pagamento, nós somos capazes até de sermos como alguns empregados, que para garantir o seu lugar são aqueles bajuladores e deixam de fazer o seu trabalho, achando que a sua bajulação lhes garantirá o sustento. Só isso. O que não é nada, né, Rosângela? Meu querido e minha querida, qual é a sua relação com seu Senhor? A de quem tem um salário para receber? Ou a de quem vive com seriedade a importância da relação que tem? Como uma mãe que ama verdadeiramente o filho, como um pai que ama verdadeiramente o filho e que não está em primeiro lugar preocupado se ele vai entender no momento o que é feito, mas só no futuro. Porque boa parte daquilo que nós aprendemos como ganho de nossos pais, só entendemos quando, ao contrário deles, quando, após eles e suas exigências, a vida nos exigiu. E porque eles nos educaram, nos deram aquilo que era necessário para podermos enfrentar a vida que é dura e que exige de nós matarmos um leão por dia. Qual é a nossa relação com o Senhor? Talvez Paulo esteja fazendo uma pergunta muito simples. E Paulo tem um exemplo muito claro. Sabem o qual? O trabalhador é sim digno do seu salário, mas ele não deve fazer do altar e da sua vida cristã um balcão, diria o senhor Luiz Tomasi, que foi meu professor.
Paulo viveu a fidelidade a Jesus Cristo não pelo que ganhou, mas por aquilo que encontrou ao caminhar: felicidade, significado, força, esperança e a certeza da companhia daquele que disse: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Mas resta saber se nós estamos realmente com Ele.